da presença de Deus e estamos felizes porque na presença do Senhor há fartura de alegria, ainda que todos nós temos motivos também de sentirmos tristezas e coisas semelhantes, mas a razão da nossa alegria é maior, é superior e por isso estamos alegres. Estamos em mais um culto de ensino, eu ainda permaneço um pouco com essa virose terrível. Vou tentar trazer uma palavra para a igreja, uma palavra que está no meu coração e conto com o apoio de todos. No final da mensagem estaremos cortando a transmissão porque faremos um trabalho rápido administrativo de afastamento de comunhão e outras coisas que seriam feitas na segunda-feira, mas não foi possível, transferimos para hoje. E também quero lembrar que sábado próximo nós teremos aqui o grande congresso do Seara Kids, a partir de 13h, e é muito importante que todos os pais tragam seus filhos, venham com eles. Nós já temos 800 crianças inscritas, então precisamos ter um número grande de obreiros aqui. Os jovens estejam aqui para apoiar, os obreiros, todos os obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros, principalmente os mais jovens que têm talvez mais condições de dar esse apoio, mas todos estão convocados para estarem aqui e eu peço que considerem essa nossa convocação. Estejam aqui para apoiar, porque é muita criança e é muito importante que tenhamos aqui uma equipe de apoio eficiente para que tudo possa correr bem. Amém, irmãos? Para que tudo possa correr bem. Então venham para cá ajudar. Estará ministrando aqui a tia Jó, que é nora do pastor Dari, lá de Campina Grande, pastor presidente da Igreja e da Convenção. E ela já esteve aqui ministrando o ano passado, foi uma bênção. Todos que estavam aqui puderam ver o que Deus fez aqui naquela ocasião e aguardamos que o Senhor faça muito mais agora nesse congresso que acontecerá no sábado. No domingo pela manhã haverá uma capacitação também por ela que estará ministrando para todos os líderes do Seara Kids, em todas as ADCAras. Então os irmãos venham para cá e ela estará ministrando no domingo pela manhã uma capacitação aqui para todos os que trabalham com crianças. Então não deixem de vir. Quem não fez sua inscrição ainda, faça e estejam aqui. Por conta disso, a escola que acontece todos os domingos acontecerá na segunda-feira à noite. E eu quero lembrar a todos os irmãos para que estejam todos aqui também, mais uma vez, aprendendo a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos trazendo algumas lições baseadas ou extraídas do livro de Provérbios, já há algumas semanas que estamos falando, e hoje, pela manhã, enquanto eu lia a Bíblia, veio ao meu coração algumas lições extraídas deste livro e eu quero compartilhar com os irmãos. Não me estenderei muito, mas quero ver se consigo passar pelo menos seis lições neste culto de hoje, neste ensino de hoje. Vamos antes, irmãos, saudar os nossos visitantes. Onde estão as pessoas que nos visitam nesta noite? Levante a mão, por gentileza, que a gente vai saudar a todos. Sempre temos vários irmãos conosco que vêm de diferentes igrejas e localidades. Temos também o grande grupo de pessoas, talvez muito maior do que o que está aqui, nos assistindo, e nós queremos também saudá-los. Portanto, toda a igreja diga: seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os que estão em casa, permaneçam conosco até o final. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Abra sua Bíblia em Provérbios 25. Nós vamos ler alguns versículos que trazem essas lições que falei.
Será uma explicação prática, objetiva, e não vou demorar em cada lição por algumas razões. Dentre elas, porque não tenho condições de me aprofundar mais do que isso. Mas o que posso, vou fazer. Provérbios 25. O versículo 8 diz assim: não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Quem entendeu, diga amém. Ou quem leu. Vamos ler juntos novamente. Toda a igreja, leia junto, todos. Como é que diz? Não te apresses. Certo, eu estou procurando aqui uma outra tradução para que os irmãos possam entender melhor. Essa tradução que tenho aqui diz assim, deixa-me pegar aqui rapidinho, pego para a igreja. Provérbios 25 e 8. Diz assim: não entres em pleitos precipitadamente, para que depois não saibas o que fazer ao fim, depois que o teu próximo te tenha posto em apuros. Vamos aqui comigo. A Bíblia está nos ensinando, a palavra de Deus está nos orientando a não entrarmos em situações de conflitos. Se a gente puder evitar de entrar numa guerra, seja no sentido de uma contenda verbal, física, seja num litígio no aspecto jurídico. O que a Bíblia está ensinando é que a gente se esforce para evitar essas coisas, para não acontecer de entrar e depois se complicar e querer sair e não tem mais jeito. Os irmãos estão entendendo, sim ou não, irmãos? A Bíblia está ensinando isso. Vamos voltar à leitura. Não entres em pleitos precipitadamente, para que depois não saibas o que fazer ao fim, depois que o teu próximo te tenha posto em apuros. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. A Bíblia chega a comparar esse tipo de situação a um dique, uma barragem, numa linguagem mais popular. Uma barragem que estoura. Tem como segurar a água, irmãos? Abra a Bíblia em Provérbios 17 e 14. Nós estamos estudando esses dias lições práticas do dia a dia, o que acontece na nossa vida, no nosso meio, na nossa família. Eu disse que não são mensagens para cair poder, para Jesus batizado. Dificilmente vai haver batismo aqui hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza que tem, é edificação. Edificação. E eu não estou subestimando o valor e a importância do batismo, jamais farei isso. Mas eu quero dizer que não ficará sem fruto a palavra. Versículo 14 diz: como o saltar as águas é o princípio de quê? Como o saltar as águas é o princípio de quê, irmãos? Da contenda. Deixa por isso a porfia antes que sejas o quê? Deixe-me ver aqui nessa tradução o que é que diz aqui. O começo da discórdia
é como o soltar das águas. Afasta-te, pois, da disputa antes que sejas envolvido. Aí ele diz, o Espírito Santo compara o começo da discórdia a uma fenda em um dique. Quando a água começa a sair, não tem mais jeito. Quantas pessoas que entram em situações constrangedoras dentro do contexto da contenda, da porfia, da briga, da confusão, justamente porque não pensa no desencadear da situação, para onde aquilo há de levá-lo. E às vezes a pessoa não contém o seu espírito, não se controla e depois que entra, quer retornar, não tem mais jeito. Então a Bíblia está dizendo, não te apresse, não te precipites para entrar em confusão, para entrar em litígio, para entrar em contendas, não te apresse. Isso é para todos nós, viu, irmãos? Inclusive para mim, ou principalmente para mim. Para todos nós, não se apresse. A pressa em determinadas situações, ela poderá nos levar a um caminho sem retorno. E a Bíblia diz que não é bom o homem se precipitar, agir precipitadamente e depois o seu coração se levantar contra Deus. Porque há pessoas que tomam decisões precipitadas em sua vida e depois se revolta com Deus, como se Deus fosse o responsável por sua precipitação. Precipitação é pressa demasiada. Entendeu? É pressa demasiada. E a Bíblia condena isso. Eu não estou bem lembrado se é capítulo 19. Eu não lembro desse texto que veio aqui à minha mente, mas há um texto em que mostra claramente isso que estou falando sobre a precipitação. Essa expressão de que não é bom se apressar e depois, contudo, a pessoa se revolta contra Deus. 19:2, capítulo 19:2 de Provérbios. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. É isso mesmo? E o que se apressa com seus pés, peca. Esse também é bom, mas não chega a ser esse aqui. Mas este também mostra o perigo da pressa. Então não entre em contenda, não entre em confusão. Se você pode esperar, ter mais cuidado, ter mais cautela, agir com mais prudência. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não, irmãos? Às vezes a pessoa tem tanto crente, irmãos, tem tantas pessoas no contexto geral, mas falando dos crentes aqui, ou falando sobre os crentes, tem tantos crentes precipitados, agoniados, é uma agonia, não consegue esperar um pouco. É o crente tipo Saul, entendeu? Samuel disse a Saul, tu me espera 7 dias, mas depois ele completou, até que eu chegue. Espera 7 dias até que eu chegue. Ele esperou 7 dias, mas não esperou o restinho. E se atrapalhou, já foi oferecendo sacrifício. Quando ele termina de oferecer sacrifício, Samuel chegou. Ele esperou, mas não esperou tanto quanto foi orientado. Então, a pressa leva a pessoa a muitas tragédias. Quantos motoristas e condutores e os que estão com eles, quantos não já morreram por causa da pressa? Sim ou não, irmãos? Quantos acidentes não acontecem todos os dias, por causa da pressa? Às vezes, por causa de 1 minuto, a pessoa perde a vida. De 1 segundo, perde a vida. E isso reflete também, acontece também no nosso dia a dia, sem ser necessariamente em trânsito, nas nossas transações, nas nossas realizações diárias. Quantas vezes, então, a pressa pode levar a pessoa a grandes tragédias. Não passe a litigar com ninguém
a Bíblia diz, para que depois não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer. Então, começa com tanto entusiasmo, no sentido de um litígio, e depois perde o controle e não sabe mais o que fazer. Quantas guerras dentro de casa, às vezes na vida conjugal, a pessoa começa e vai e não tem mais jeito, depois quer salvar seu casamento, não tem mais como frear, não tem mais como voltar atrás. Então é importante que a gente haja com sabedoria, porque a Bíblia mostra o que já falei no capítulo 17 e 14, que é como estourar um dique, estourar uma barragem, e se fizer isso, não terá como conter as águas, você não vai conseguir mais, e virão com certeza os prejuízos. Quem entendeu, diga amém. A segunda lição nesta noite, versículo 11. Cada versículo tem lições, mas eu escolhi os que eu entendi que sejam mais importantes. 25 e 11 de Provérbios. Como maçãs de ouro em salvas de prata, completem. Vamos ler novamente, todos comigo. Leiam na tela, por favor, porque lê todo mundo junto. Todos, agora. Como maçãs de ouro. O que a Bíblia está ensinando aí é que uma boa palavra falada, pronunciada, dita, uma boa palavra, não estou dizendo uma palavra ruim, uma má palavra. Uma boa palavra dita fora do tempo pode causar tragédia. Mas quando ela é dita no tempo, no momento certo, ela vai produzir grandes efeitos positivos. Por isso que a Bíblia diz que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você já viu pessoas dizer assim? Eu acho que quase todos nós dizem isto. A verdade tem que ser dita. Quem já disse isso uma vez, pelo menos na vida? Levante a mão. Porque se eu for levantar, vou levantar a mão e os pés, aí vou cair para trás. A verdade tem que ser dita, mas é a hora de dizer? É o momento certo? Se esperasse um pouco, será que não daria para resolver? Sem causar grandes prejuízos? Quem está entendendo a palavra, irmãos? Então, às vezes a palavra é a palavra certa. Às vezes a palavra que vai se falar é a verdade. Mas a hora que vai falar não é o melhor momento. O momento não é um bom cenário. E a palavra dita a seu tempo é quando ela é a palavra certa, na hora certa. Não basta ser uma boa palavra, mas uma palavra boa na hora errada causa problema. A boa palavra na hora certa produz bons efeitos. Quem está entendendo, diga amém. Abra aí a Bíblia comigo, Provérbios 15, 23. 15 e 23, coloque aí. O homem se alegra na resposta da sua boca. Continue. O homem se alegra na resposta da sua boca, mas a palavra dita, a palavra expressa, a seu tempo, quão boa é. A palavra, ela é boa, mas ela se tornou, ou ela revelou essa beleza existente nela, quando ela foi falada na hora certa. E também, não está nesse texto, mas na entrelinha a gente pode também
colocar no sentido de que a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Sim ou não, irmãos? Deixa eu ver como ele diz aqui. É o 15:23 que eu disse? Deixa eu ver aqui o capítulo 15 e o versículo 23. Diz aqui: alegre-se o homem com a boa resposta de sua boca, e a palavra dita a seu tempo quão boa é. A única palavra segura mesmo é a palavra de Deus. É boa em qualquer tempo, sempre traz alegria. Desta sempre deve vir a resposta boa. Então, em outras palavras, a palavra de Deus, ela sempre será boa. Agora, uma palavra nossa, uma resposta nossa, porque o que está em jogo aí é o que a gente fala, não é o que Deus fala. Você vai ver ali, o homem se alegra na resposta da sua boca. Então, quando a gente vai dar uma resposta, a gente precisa entender que essa palavra que a gente vai dizer é uma resposta boa e que a gente está dizendo no momento certo. Quantos problemas nessa minha pequena experiência. Quem está me ouvindo, diga amém. Quantos problemas nesta minha pequena experiência ministerial eu já vi Deus resolver com palavras que Deus me deu na hora certa, da forma certa. E a resposta foi certa e o problema foi resolvido. Só que essas são as boas experiências e as ruins também. Já houve situação em que falei, mas falei na hora errada. E o que eu estava dizendo era coisa boa. O que eu estava dizendo era correto, mas a hora não foi a hora correta. Então o resultado não foi tão satisfatório. Então, irmãos, precisamos falar, mas falar na hora certa. Isso é lá na sua casa com seu filho, entendeu? Com a sua esposa, com o seu marido. Há muitos problemas conjugais e familiares por causa de palavras. E palavras boas, mas que foram ditas na hora errada. Você envergonhar um filho, você falar para um filho diante dos colegas e deixá-lo envergonhado diante de todos. Você pode estar dizendo uma coisa boa, mas não está dizendo na hora certa. Para a esposa, para o marido, para um irmão, na igreja e assim por diante. Então é preciso a gente agir com sabedoria. Não basta falar uma boa palavra, mas falar na hora correta, na hora exata, na hora que vai ajudar, na hora que vai contribuir. Porque se não for assim, a gente vai causar talvez um problema maior ainda do que aquele que a gente está enfrentando. Veja Isaías 50, versículo 4. Eu encerro essa lição com esse texto. Essas lições que eu estou mostrando, irmãos, são sementes que vocês podem explorar em casa, pegar esse tema, essas lições, esses textos, e explorar, ler, conhecer melhor, se aprofundar melhor. Em um culto como esse, não dá para a gente... Se eu for ficar falando só no livro de Provérbios aqui, Jesus vem e vai ficar alguém aqui para ouvir, porque eu vou embora. Entendeu? Então, a gente está falando é apenas um tipo de semente, uma introdução, para que os irmãos possam conhecer que não se fala muito esses assuntos nas igrejas. Principalmente hoje. Há muitos cultos de ensino por aí que tem mais uma característica de culto de avivamento, de sacudir o povo. Eu já disse que não sou contra isso, porque eu sei que Deus faz isso, e também é uma obra de Deus. Mas eu entendo que cada culto, ele tem seu caráter. Isso aqui é como alimentação. Você toma café pela manhã, almoça meio-dia e janta à noite. Você não almoça pela manhã, toma café meio-dia. Então, cada momento, Deus tem uma palavra para o seu povo. E o culto de ensino é o culto da instrução, é o culto do crescimento, é o culto do amadurecimento. Amém, irmãos?
Então, é por isso que eu estou dizendo, pegue esses textos, explore em casa, busque as referências, inferências e construa algo maior para a sua vida. Mas são ensinamentos práticos. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua o quê? Uma língua erudita. Agora vejam. Para que eu saiba dizer, completem, a seu tempo, uma boa palavra ao que está. Não basta ter uma língua erudita, não basta ter uma boa palavra, precisa saber a hora certa de falar. Quem está entendendo, irmão? Jesus merece glória por isso ou não? O Senhor me deu uma língua erudita. Eu já tenho essa língua. Estou dizendo eu ali é o texto, não sou eu a minha pessoa. Então já tenho essa língua erudita. O Senhor me deu uma boa palavra, mas Ele me deu sabedoria. Eu preciso saber a hora certa de falar essa boa palavra para aquele que está cansado. Se você chegar para um crente abatido, um crente aflito, um crente depressivo, um crente cansado, um crente abalado por alguma situação e der uma palavra, ainda que essa palavra seja boa, mas não seja o momento certo, ao invés de ganhar, vai terminar a perder. Porque a palavra era boa, mas a hora não era propícia. Aquele crente não estava preparado para receber aquela palavra. Então a gente precisa ter muito cuidado no que vai falar, o conteúdo da nossa fala, da nossa palavra. E também cuidado em relação ao momento que vamos falar, o tempo. Você está com uma palavra para dizer, mas o tempo. Você está na hora de falar? Quem pode dizer amém? Vamos para outra lição. Terceira lição. Versículo de número... Deixa-me ver aqui. 14. São lições práticas. O que eu estou falando para os irmãos são lições do nosso dia a dia. 14, vamos lá. Toda a igreja, como aqui diz? Como nuvens... Preste bem atenção, comigo aqui agora, olhe para mim. Como nuvens e ventos que não trazem chuva. Assim é o homem que se gaba de coisas, a essa tradução, que não pode dar. Essa aí? Ou de quem promete, que tradução é essa aí? Nova na linguagem de hoje. Como nuvens e ventos que não trazem chuvas, assim é o homem que promete coisa que não vai dar, ou que não pode dar. Olha aqui para mim. Quem de nós aqui já chegou o momento de dizer assim, vai cair na linguagem nossa aqui nordestina, vai cair um toró de água agora? Sim ou não? Tudo nublado, fechou o tempo, vai chover, vai ser água e prepara, se tiver pingueira na casa, já corre para colocar as vasilhas onde a água ia cair. Era assim lá em casa, quando eu era criança. Já coloca ali, porque vai cair muita chuva. Mas a chuva, irmão, a nuvem, aquela nuvem escura, que prometia tanta chuva. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Do mesmo jeito, são aquelas pessoas que prometem e não cumprem. E a promessa necessariamente não é promessa verbal, não é você chegar, isto também, mas não se limita a isso. Você dizer, ô pastor, pode alugar o salão que eu vou segurar o salão um ano. Aí você não segura. Não é necessariamente isso. Mas tem pessoas que prometem pelo seu porte. A gente olha assim para a pessoa, esse homem é um obreiro. Essa irmã é uma bênção,
Porque a pessoa promete na aparência, no jeito de ser, de tratar, entendeu, irmãos? A maneira que a pessoa se apresenta. Mas que crente humilde, mas que homem obediente, mas que jovem de uma chamada tão grande, mas que irmã. Aí você vai convivendo, aí chega nisso aí, era só nuvem. Era só nuvem e vento, soprou, escureceu tudo, na hora H não deu nada. É muito ruim a gente transmitir uma ideia da gente, que a gente não é aquilo que as pessoas estão comprando. Às vezes a gente compra, no sentido figurado, compra uma pessoa, aí está diante de nós um grande cooperador, uma bênção, uma grande cooperadora. E depois você descobre que não era aquilo, era só nuvens e vento. Muita nuvem, muito vento. Como nuvens e ventos que não trazem chuvas. Assim é o homem que se gaba de coisas que não vai dar, ou que não pode dar, ou que não tem. Se lembrarem aí, é Paulo falando aos Coríntios, para que ninguém pense dele mais do que nele via. Veja aí esse texto. Para que não falem de mim ou não pensem de mim mais do que em mim vê. Romanos 12, vejam aí, irmãos. Romanos 12, veja esse texto e o versículo. 12 e 10, será que é? Não, não é o 10 não. O 3, 6, 12 e 6, será que é? Acho que também não. Esse aí é sobre os dons. O texto que eu estou dizendo é outro. Aqui eu lembrei aqui agora. Mas vão olhando aí. Enquanto isso, coloquem Judas, versículo 12. Vamos ver Judas. Vejam aí. Judas, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Leiam agora, todos. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Mas os irmãos estão vendo que o escritor está falando aí acerca de obreiros que surgiriam e que surgiram. Ele diz aí, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas. Aí está falando, quem está comigo ainda, diga amém. Será que vocês vão continuar vindo toda semana? Aí está falando justamente isso, de pessoas que revelam, demonstram, expressam uma coisa, mas não é aquilo. Lembra da árvore, da figueira, que Jesus estava com fome junto com os discípulos e de repente ele viu ali uma figueira bonita, frondosa, muitas folhas, completa aparentemente. E ele disse, vão lá e tragam frutos. E quando chegaram lá, o que era que tinha lá, irmãos? O que era que tinha lá? Muita folha. Mas não tinha fruto. E Jesus não a condenou porque ela tinha folha. Jesus condenou porque ela não tinha fruto. Porque é para ter folha também. Por isso no Salmo 1 diz, cujas folhas não caem. E dá o seu fruto na estação própria. O crente tem que ter folha e tem que ter fruto. Folha é a aparência. Fruto é o caráter. Amém, irmãos? Então a gente precisa viver não de aparência,
mas a gente precisa ser real, ser autêntico. Amém? O texto é 2 Coríntios 12:6. 12:6. 2 aos Coríntios 12:6. Vejam o que Paulo disse. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim. Completem aí. Mais do que em mim vê, e de mim ouve. Então, que Deus nos ajude, que a gente não seja nuvens levadas pelos ventos, nuvens escuras que prometem muita água e no final não dá aquele copinho d'água da prova de Gideão. Entendeu? Aquela prova que Gideão fez, que encheu um cântaro, um copo d'água. Então, que Deus nos ajude, irmãos, que não sejamos desse tipo de pessoas que prometem tanto e as pessoas esperam tanto e depois não tem nada. É só conversa fiada. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde dessas coisas. Amém? Que a gente não expresse humildade sem ser humilde. Que não expresse obediência sem ser obediente. Que não expresse santidade sem ser santo. Que não expresse ser crente sem ser crente. Porque a aparência para Deus, o valor é muito pouco se não houver essência. Amém? Tem que haver essência, tem que haver autenticidade, realidade. Quarta lição, nesse texto do capítulo 25 de Provérbios. Quarta lição, essa é bem dia a dia. Versículo 17. Essa é bem do dia a dia. Vamos ler todo mundo? Eu não estou me referindo a ninguém, não estou sabendo de nada, viu, irmão? É o texto que é prático. Nos dias de Salomão já era assim. Já tinha assim. Então vamos lá. Toda a igreja, como é que diz? Retira o pé da casa do teu próximo, para que, senão... Sai da casa do teu vizinho, vai-te embora para a tua casa. Cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa, cuida do teu marido. Só vive na casa dos outros. Quando a gente era criança, era assim que os nossos pais diziam, sim ou não? Você só vive na casa dos outros, rapaz. Vai para casa. Isso aí é bíblico. A Bíblia corrige isso. Isso é um erro, isso é um defeito. A pessoa viver sempre na casa dos outros. E viver sempre na casa dos outros não é necessariamente se referindo à casa, que o texto é isso. Mas isso é muito abrangente. A gente precisa ter cuidado para não viver sempre na dependência dos outros. Entendeu, irmãos? Então, olha, retira o pé da casa do teu próximo. Às vezes a pessoa diz assim, aí aquela pessoa que costuma estar na casa do outro direto, quando ele chega, às vezes, viu, não é todos os casos não. Aí o dono da casa, ou a dona da casa, que bênção, pode entrar, irmã fulana. Mas antes dela chegar, quando apontou lá embaixo, a conversa foi, já vem ela de novo. É assim ou não é? Mas quando chega, às vezes por educação, não sei o que é, que bênção que a irmã, pode entrar, irmã. Quando ela vai embora, graças a Deus, não aguento mais. Com todo respeito a todos, desperta, irmã, desperta, irmão. Tu não estás pensando, tu não estás entendendo que estás incomodando, não. Não estás entendendo que estás incomodando. É preciso o teu próximo se perturbar, se enfadar de ti. Antes que se enfade de ti, e agora?
e te Aquele relacionamento que era tão bom, terminou em quê? Aborrecimento, contenda, afastamento, distanciamento. A gente pode visitar o irmão, a gente pode visitar a irmã, a gente deve visitar uns aos outros, mas a gente deve entender que tudo tem limite. Tudo tem limite. Amém, irmãos? Tudo tem limite. Só vive na casa dos outros. Eu acho que Paulo falou isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 16. Se vocês lembrarem aí do versículo, é porque eu lembrei agora, por isso que eu não coloquei aqui. Mas há um texto que Paulo fala, ele fala a Timóteo, irmãos. Eu acho que é Timóteo, que Paulo fala, 2 Timóteo, capítulo 3. Parece que é o 16 aqui. Veja o texto de Tito 2, que ele fala um pouco sobre isso e deve levar para lá. Tito, capítulo 2, ele vai falar aqui das mulheres, idosas semelhantemente, para quem ensina as mulheres. Versículo 4. E ele vai levar para as outras. Para que ensinem as mulheres novas a serem o quê? Prudentes e a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas e o que aqui? Boas donas de casa. Boas donas de casa. Isso aqui tem a ver com o texto. A mulher que não vive cuidando da sua casa, só vive na casa das vizinhas, entendeu? E o grande perigo disso aí é porque geralmente, não necessariamente todas as vezes, mas geralmente pessoas que vivem assim sempre estarão ocupadas em falarem da vida dos outros. Sim ou não? Sempre estarão falando da vida dos outros, porque poucas pessoas se reúnem para orar. Poucas pessoas se reúnem de casa em casa para estar lendo, estudando a Bíblia. Entendeu? Poucas pessoas têm esse hábito. Acharam o outro que eu falei? É que eu esqueci agora, mas Paulo fala das mulheres que aprendem sempre, ouvem sempre. Ele fala desse texto. Então, a Bíblia está dizendo, retira o pé da casa do teu próximo antes que ele se enfade de ti e te aborreça. 2 Timóteo 3:7 fala o texto que eu falei, que eu citei sobre as que vivem de casa em casa. Agora vejamos, irmãos, dentro desse contexto aí que eu falei, foi o versículo 17, foi isso? O versículo 17. Então, que possamos ter esse cuidado. Isso aqui é uma lição prática, isso aqui não é teologia acadêmica, isso é teologia bíblica e prática. Isso aqui é o dia a dia da gente. Você não vai ouvir isso num seminário teológico. Nenhum professor tem interesse em ensinar isso. Isso aqui você ouve no culto de doutrina ou na escola bíblica dominical. Amém? E o crescimento espiritual se dá justamente nisso. Que a gente vai, quando a gente vem para o culto, quem está comigo, diga amém. Quando a gente vem para o culto e a gente olha para cá, ouvindo a palavra, como se estivéssemos diante de um espelho, aí a palavra vai falando para a gente e vai tocando nos pontos fracos da nossa vida, onde a gente está precisando mudar. Aí, se a gente guarda essa palavra que a gente está ouvindo, a gente já estará melhor, entendeu? Ao sair daqui, já estaremos melhor. Amém, irmãos? Se a gente vir para o culto apenas ouvir, achar bonito, que palavra interessante, eu nunca tinha visto isso, mas não mudou, não fez nada, só ouviu. Só ouviu. É ver, ouvir, guardar e pôr em prática. Se tem alguém aqui que tem esse hábito de viver na casa dos outros, mas pastor, sabe por que é que eu vou? Porque Deus nunca falou comigo, está falando hoje. Está falando hoje. Ele reservou hoje aqui para falar para a gente isso aí. Está falando hoje. Tudo no teu tempo, a palavra dita a seu tempo, pronto, é hoje. Deixa a casa do teu próximo. Não significa que nunca mais vai aparecer
mas vai diminuir 99%, já fica bom. Amém, irmãos? A não ser que esteja dando um apoio. A irmã está enferma, o irmão está enfermo e a pessoa está indo lá para dar um apoio nesse momento difícil. Aí é outra coisa, tá bom? Temos que considerar as circunstâncias. Vamos partir para o outro, por causa do horário. Vamos partir para outra lição. Versículo de número 21. Esse aqui é tremendo. Essa lição é muito boa. Versículo 21. Toda a igreja. Irmãos, leia para os irmãos ouvirem lá em Caruaru. 1, 2, 3, já. Continue. Deixa-me ver o 22. Isso aí, o 22. Vai lá. Porque... Vou ler. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor, olha aqui para mim. Você sabe qual é a lição aí? É a lição de que não devemos retribuir mal, não devemos retribuir mal por mal. Não é próprio de um crente, verdadeiramente crente, de verdade. Permita-me aí a redundância, né? Não é próprio de um crente verdadeiro retribuir mal por mal. Todo crente que retribui mal por mal, ainda que, sendo crente, ele é crente, mas está fazendo algo que não aprendeu com Jesus. Se a pessoa me faz o mal e eu retribuo com o mal, que diferença tem eu de uma pessoa que não conhece a Cristo? Mas isso acontece sempre na igreja, no meio da gente, irmãos. A gente gosta muito de dar o troco. Pisou no meu pé, eu dou na canela. Não vamos querer ser hipócritas. Vamos falar dos nossos erros aqui. Nós erramos quando agimos assim. Eu não estou dizendo que todos fazem, mas muitos agem assim. Dá o troco. Só que a Bíblia está dizendo, se a pessoa que te aborrece, quem é que me aborrece? Aquele que não gosta de mim. Na linguagem popular, o que não vai com minha cara. O que não concorda com o que eu faço. O que não concorda com minhas decisões. Mas se você vê essa pessoa que lhe aborrece, precisando de ajuda, não dê as costas. Ajude essa pessoa. Se souber que a família dele ou dela está precisando, leva uma cesta básica reforçada. Está precisando de sapato, vai na loja, compra e leva. Leva um novo, não leva um furado, não. Não leva uma roupa rasgada, não. Leva coisa boa. Mas por que fazer isso? Aí Deus diz, tu estás colocando brasa na cabeça dele. Essa pessoa vai ficar incomodada. Como é que pode? Eu disse isso com ele, eu disse aquilo com ela. Eu envergonhei ele. Eu deixei a irmã decepcionada e a irmã fazer uma coisa dessa comigo. A brasa é isso aí. A brasa é o resultado do bem que você vai fazer a ela ou a ele. Mas talvez você não viu o termo brasa e eu vou lhe mostrar porque está na Bíblia. Primeiro vamos ver Êxodo 23, 4 e 5. E depois a gente vai para Romanos 12, 20. Se encontrares o boi de quem? De quem é esse boi aí?
Vamos lá comigo, igreja. Igreja de Jesus, ressuscita esse povo, Senhor. Vamos lá. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, complete aí. Sem falta, pega esse boi, pega esse jumento e leva lá na casa dele e entrega. Eu entreguei aqui, eu achei aqui o teu animal perdido na estrada. E aqui está o teu animal. E ele é o teu inimigo. O camarada, o dono é o teu inimigo, não é o teu amigo. Próximo versículo, 5. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente. Aí é fazer o bem para quem lhe faz o mal. Romanos 12, 20. Romanos 12, 20. São lições práticas, viu, irmão? Vamos lá agora. Portanto, se o teu inimigo tiver o quê? Fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É uma repetição de Provérbios 25 e 21. Agora ele acrescenta um pouco aqui, explicando aquela segunda parte do texto. Porque fazendo isto, amontoarás o quê? Brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vamos ser sinceros, irmão. Faz de conta que não tem ninguém assistindo. Só aqui pra gente. Quem está comigo aqui? Não minta. Como é que a gente se sente quando as pessoas fazem mal a gente? Nós aqui, obreiros, como é que a gente se sente na igreja quando as pessoas falam mal da gente? Como é que eu me sinto? Eu planto o joelho no chão. Jesus, abre as portas para o teu servo, Senhor. Dê vitória, cura. É assim que a gente sente? Vocês estão vendo como a gente é tão ruim, como nós somos tão maus. Nós vamos para o céu por causa da misericórdia de Deus. Nós iremos entrar no céu. Nunca pense, pode tirar essa tolice da sua cabeça, essa besteira, essa asneira de que você vai chegar no céu porque você não é nada. Na hora da raiva é quem revela quem você é, quem eu sou e quem nós somos. A vontade da gente é dar o troco. Deu uma em mim, eu dou duas. Eu estou dizendo que essa é a vontade, mas a gente não deve agir assim. Amém, irmãos? Mas pastor, e o que é que eu faço para agir diferente? Aprenda com Jesus. Quem tem Jesus como seu mestre? Quem tem Jesus aqui como seu mestre? Então abra a Bíblia em Mateus 5:44. Jesus falou sobre o Pai, ensinando para os seus discípulos sobre essa realidade da vida. Vamos lá. Eu acho que era bom a gente ler o 43. Vai ajudar. O 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás quem? Isso aí é normal. Isso é prática normal da natureza caída. Amar quem gosta da gente e aborrecer quem não gosta da gente. Só que a gente precisa fazer diferente. Aí diz assim: eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. E agora? Ainda tem uma sobremesazinha. Você preparou tudo para ele e no final ainda tem uma oração. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Versículo 45. Vejam agora.
para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre quem, irmãos? Sobre maus e bons. E a chuva desça sobre quem? Sobre justos e injustos. Deus não escolhe os crentes, o roçado do crente para mandar chuva. Quando Ele manda a chuva, a água cai e molha o roçado de quem é crente, de quem não é, de quem o ama, de quem o odeia, de quem gosta, de quem não gosta, de quem crê, de quem não crê, ainda que a pessoa diga que foi Pedro. Deus não está preocupado com isso. Sou eu que estou mandando chuva. Tu estás atribuindo a Pedro, mas quem está mandando sou eu. A tua cegueira faz tu entender que não sou eu, mas sou eu. É Deus. Não sou eu aqui, não. Eu estou usando aqui uma expressão aqui atribuída a Deus. Então, é Deus quem faz. E Ele não escolhe. Há bênçãos de Deus que são exclusivas para a igreja. Há bênçãos, existem bênçãos que são exclusivas para a igreja. Por exemplo, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, vejam agora, em Cristo. Essas bênçãos são reservadas para os salvos. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, alegria da salvação e outras bênçãos espirituais. Elas são destinadas exclusivamente aos salvos. Mas existem bênçãos, no caso, bênçãos materiais, que Deus não exige que a pessoa seja ou não salva para Ele abençoar. Ele abençoa por bondade. A pessoa não merece, mas Deus é bom. A pessoa não crê, mas Deus é bom. Quem entendeu, diga amém. Então a recomendação bíblica é que a gente não retribua, ou que a gente não dê à pessoa aquilo que ela fez com a gente, mas que a gente possa pagar o mal com o bem. Amém, irmãos? Pagar o mal com o bem. A pessoa te fez mal, mas você faz o bem. Ela fez o mal porque não conhece a Jesus, ou se conhece, está em desobediência, mas você não vai fazer o mesmo mal à pessoa. E a gente crente, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não caia nesses erros de fazer a mesma coisa, fazermos a mesma coisa com as pessoas que as pessoas fazem com a gente. Quem entendeu as lições, digam amém. Será que a gente lembra quais foram as lições? Anotaram aí? A primeira: não entre em litígio de forma precipitada para depois querer sair e não ter mais jeito. Não foi assim? A segunda, qual foi? Não falar precipitadamente, ou melhor, deixa-me ver aqui que eu tenho aqui no próprio texto aqui. A primeira foi Mateus 25, aliás, Provérbios 25:8, não se apressar a litigar. A segunda, como maçãs de ouro em salvas de prata. A terceira, como nuvens que não traz chuvas. Assim é a pessoa que se gaba de coisa que não vai dar. A terceira. A quarta, retira o pé da casa do teu próximo antes que ele se enfade de ti e te aborreça. E a quinta, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer ou dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. São essas lições. Há mais uma, mas o tempo não vai dar, e eu tenho que fazer rapidamente um trabalho aqui, é de 10 minutos, e deixaremos para a próxima semana. Eu iria falar sobre a maldição sem causa não virá. Amém?